Deus agiu, jovem liberto de neurite periférica, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa a preocupação já tomava conta dos corações. Meu filho, Lucas, então com 22 anos, havia acordado naquela manhã com uma dor estranha nos pés. Não era uma dor comum, daquelas que passam com um analgésico ou um pouco de descanso. Era uma queimação intensa, como se agulhas finas estivessem sendo cravadas em seus calcanhares e na sola dos pés. Ele tentou ignorar, achando que poderia ser cansaço do trabalho, mas à medida que as horas passavam, a dor só aumentava. Naquela noite, durante a reunião na congregação, ele mal conseguia ficar em pé. Os irmãos notaram que ele se sentava com frequência, e quando perguntado, ele apenas balançava a cabeça tentando disfarçar o incômodo. Mas a dor não dava trégua. No domingo pela manhã, ao acordar, a situação havia piorado. Além da queimação, agora havia uma fraqueza nas pernas, como se elas não respondessem direito. Ele tentava caminhar, mas tropeçava, e o medo começou a se instalar em nosso coração. Levamos Lucas ao médico na segunda-feira. O diagnóstico veio rápido, mas assustador: neurite periférica. O médico explicou que os nervos dos pés e pernas estavam inflamados, e que isso poderia evoluir para uma fraqueza muscular permanente se não fosse tratado logo. Ele receitou medicamentos fortes, falando em possíveis efeitos colaterais, e mencionou que, em alguns casos, a recuperação poderia demorar meses ou até anos. Saímos do consultório com o coração apertado. Como um jovem tão saudável, que nunca teve problemas sérios de saúde, poderia estar passando por aquilo? Chegando em casa, sentamos na sala e minha esposa, com lágrimas nos olhos, perguntou: "O que vamos fazer, meu Deus?" Eu não tinha resposta. Só conseguia pensar nas palavras que sempre ouvimos nas reuniões: "Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Mas naquele momento a fé parecia pequena diante daquela prova. Lucas, que sempre foi tão ativo, agora mal conseguia se levantar do sofá. A dor era tão intensa que ele chegava a gritar quando tentava apoiar os pés no chão. As noites eram as piores. Ele não conseguia dormir, e o choro abafado vinha do quarto dele, enquanto nós, seus pais, orávamos em silêncio, pedindo a misericórdia de Deus. Na quarta-feira a situação piorou. A fraqueza subiu para as mãos. Ele não conseguia segurar um copo sem derrubar, e a dor agora atingia também os dedos. O médico foi chamado novamente e desta vez, o rosto dele estava sério. "Isso está evoluindo rápido. Precisamos fazer exames mais detalhados para descartar outras causas." A palavra descartar ecoou em minha mente como um aviso. O que mais poderia ser? A espera pelos exames foi angustiante. Cada dia que passava, Lucas perdia mais força. Ele, que sempre foi tão independente, agora precisava de ajuda até para se vestir. Foi então que na quinta-feira à noite, durante a reunião de oração na congregação, o irmão que presidia fez um pedido especial: "Irmãos, temos um jovem entre nós que está passando por uma prova difícil. Vamos nos unir em oração por ele." Não foi preciso dizer o nome. Todos já sabiam. As mãos se levantaram, e os corações se uniram em súplica. Eu me ajoelhei ali mesmo, entre os irmãos, e clamei: "Senhor, tu conheces o nosso sofrimento. Não deixes que esse mal prevaleça. Fortalece a nossa fé e cura o nosso filho, por amor de Jesus." As lágrimas caíram, e o choro de muitos irmãos se misturava às palavras de fé que eram proferidas. Naquela noite, ao voltarmos para casa, Lucas estava um pouco melhor. Não era uma melhora física visível, mas algo em seu olhar havia mudado. Ele nos chamou para conversar: "Pai, mãe, eu sei que Deus pode me curar. Não sei como nem quando, mas eu sinto que Ele está aqui conosco." Aquelas palavras nos deram um pouco de alívio, mas a dúvida ainda persistia. Como Deus agiria? Seria através dos medicamentos? Ou seria um milagre instantâneo? Não tínhamos respostas, mas decidimos confiar. No sábado seguinte, o estado de Lucas havia piorado novamente. Ele mal conseguia se mover, e a dor era tão forte que os remédios já não faziam efeito. O médico falou em internação, em soros e tratamentos mais agressivos. Foi então que minha esposa, com uma fé que eu não sabia que ela tinha, disse: "Não, vamos levar ele para a reunião. Se não puder ficar em pé, que fique sentado, mas vamos levá-lo para a presença de Deus." Eu hesitei. Será que era certo expor ele assim? Mas algo dentro de mim disse que era o certo a fazer. Chegando à congregação, os irmãos nos receberam com carinho. Alguns choravam ao ver Lucas tão fraco. Ele foi colocado em uma cadeira perto do púlpito, e durante todo o culto, mãos foram impostas sobre ele em oração. O irmão que presidia leu passagens que falavam da cura divina, e o coro dos irmãos se elevou em súplicas. Em um determinado momento, Lucas começou a chorar.
Não era choro de dor, mas de arrependimento e entrega. Ele clamou: Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Aquela atitude de submissão tocou a todos. Naquela noite, ao voltarmos para casa, algo estranho aconteceu. Lucas disse que sentia os pés diferentes. Perguntamos se era dor, mas ele respondeu: não. É como se algo estivesse saindo deles. Não entendemos bem, mas o colocamos na cama e oramos mais uma vez. Quando acordamos no domingo de manhã, Lucas estava sentado na cama sorrindo. Pai, mãe, venham cá. Ele chamou. Corremos até o quarto e ele, com os olhos brilhando, disse: a dor foi embora. Não acreditamos de início. Pedimos que ele se levantasse. Ele se levantou. Pedimos que andasse. Ele andou. Não apenas andou, como correu pela casa, chorando de alegria. As mãos que antes tremiam, agora seguiam firmes. Os pés que queimavam como fogo agora estavam normais. O milagre era evidente. Não houve explicação médica. Não houve gradual melhora. Foi instantâneo. Deus havia ouvido as nossas orações. Naquela manhã, antes mesmo de irmos para a reunião, ligamos para o médico. Ele, surpreso, pediu que levássemos Lucas para um novo exame. Os resultados vieram rápidos. Não havia mais nenhum sinal de inflamação nos nervos. Tudo havia voltado ao normal, como se nada tivesse acontecido. Na reunião daquele domingo, Lucas deu o seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, ele contou como Deus o havia livrado daquela enfermidade que, segundo os médicos, poderia deixá-lo com sequelas para o resto da vida. Os irmãos glorificaram a Deus, e muitos se aproximaram para agradecer e orar. Foi um dia de grande alegria na congregação, um dia em que vimos mais uma vez que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda cura. Passaram-se alguns meses desde aquele dia. Lucas está completamente restabelecido, trabalhando e servindo a Deus com ainda mais dedicação. Aquela prova que parecia tão grande e tão difícil serviu para fortalecer a nossa fé. Aprendemos que mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar nele. Aprendemos que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E acima de tudo, aprendemos que Deus não nos abandona nas horas mais difíceis. Hoje, quando olhamos para trás, só temos gratidão. Gratidão por cada irmão que orou, por cada lágrima derramada em súplica, por cada palavra de fé que foi proferida. Deus agiu. Não do jeito que esperávamos, não no tempo que desejávamos, mas ele agiu. E isso é o que importa. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por provas difíceis. Não desanimem. Não deixem a fé esmorecer. Deus conhece o nosso sofrimento e no tempo certo, ele responderá. A ele seja toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém.